Só um segundo. Bom, pessoal, hoje me foi dada essa difícil missão de conversar com vocês sobre desencarne coletivo à luz da doutrina espírita. Esse é um tema que tem sido falado bastante nesse momento que a gente vive agora, né? E a gente tenta entender e trazer alguma explicação, né? E não só agora, né, com essa questão da pandemia, mas a gente tenta entender tragédias e situações que ocorrem na humanidade, trazendo à luz da doutrina espírita. Então eu quero hoje compartilhar um pouco do que eu estudei, né, com vocês, para a gente trazer aquilo que a doutrina nos diz sobre esse tema. Bom, vou fazer algumas reflexões iniciais, né? Isso é uma plaquinha de aeroporto, né, de chegadas e partidas. A Terra e o nosso período de encarnação nesse planeta e em outros, até que nós não precisemos mais reencarnar, ela é regida por essas chegadas e partidas, né? Alguns estão chegando, outros estão partindo, e isso acontece diariamente, com muitos espíritos que chegam e outros tantos que partem, né? Isso é natural para a gente. Para nós espíritas, né, e para nós que somos reencarnacionistas, sabemos que, num dado momento, nós vamos desencarnar, num dado momento, nós vamos encarnar novamente. Isso é inevitável, né? Até que nós atinjamos um estado de espíritos puros que não necessitemos mais reencarnar em planetas para aprender, para evoluir, estaremos lá nos mundos felizes, sem necessidade. Mas, por enquanto, é nessa situação que a gente vive, né? Nesse aeroporto aí de chegadas e partidas. E aí, né, eu achei essa imagem interessante, né, que essa palavra que está em inglês aí, né, que é change, de mudança. Se você muda uma letrinha, ela vira chance. Então, essas mudanças que eventualmente ocorrem, né, essas chegadas, essas partidas, essas emigrações e imigrações espirituais, e é assim que Kardec chama, inclusive, elas são grandes oportunidades, grandes chances de mudanças para nós, né? E a gente precisa encarar esses movimentos migratórios de maneira natural e tentar entender se há por que eventualmente acontecem esses desencarnes coletivos, né, à luz da doutrina. Muito bem. Então essa é uma imagem que eu achei interessante, bonita, né, desses movimentos espirituais que estão acontecendo o tempo todo no nosso universo, né? Nós sabemos que outros tantos planetas são ocupados por espíritos, né? Nós temos uma visão muito restrita da Terra e a ciência busca muito entender se há vida em outros planetas, em outros ambientes, meio que entendendo que vida é aquilo que nós temos, né, no nosso conceito de vida, de matéria orgânica, e muitas vezes a gente nem sabe, né? O nosso conhecimento é limitado ao conhecimento da ciência, né? Mas a gente sabe que a doutrina espírita nos diz que existem vidas em muitos outros planetas, nós não sabemos nem pela nossa ciência humana como que essas vidas poderiam ser. Mas esses movimentos migratórios que a gente está vendo aí nesse slide, né, tem espíritos indo e vindo, né, de todos os lugares. Esse grande aeroporto aí, esse terminal espiritual de chegadas e partidas, é aquilo que a gente vive e é assim que a vida acontece, né? A vida após a vida, e a gente tem que naturalizar isso, tentando aproveitar as oportunidades que a gente tem em cada uma das nossas encarnações, né? Quando nós saímos da erraticidade para ir para algum planeta, no nosso caso aqui a gente está falando, claro, da nossa vida no planeta Terra, aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível. Muito bem. E aí a gente vai se basear, claro, na literatura espírita para entender um pouco, ou tentar entender, né, trazer umas pontinhas aí de
de entendimento a esses casos. Bom, e aí está lá no Evangelho, né, no capítulo 14, item 9, é um capítulo que não trata especificamente disso, tá? Mas tem algumas passagens assim muito interessantes, que é o que a gente encontra de maneira geral na literatura, né? Então, Santo Agostinho diz o seguinte: as provas rudes, né, ouvi-me bem, são sempre indício, não é início, é indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento de Deus. Então a gente já sabe, né, isso não é novidade para a gente, e a gente não pode falir. Está dizendo ali, momento supremo no qual, sobretudo, cumpra o espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter que recomeçar. Isso tem a ver com aquela plaquinha lá das mudanças e chances, né? Mudanças e oportunidades. Provas rudes, dificuldades e muitas vezes desencarnes coletivos, elas podem, muitas vezes, serem oportunidades de crescimento coletivo também, né? E de um aperfeiçoamento espiritual, inclusive do próprio planeta, dependendo do nível desse impacto e dessas situações que o planeta possa enfrentar. Muito bem, a gente está vivendo uma pandemia, né? Há 5 meses, são mais de 5 meses, né? Estamos em casa, sem poder frequentar a casa espírita, enfrentando situações extremas, perdendo pessoas queridas, sabendo de tantas outras situações, né? E aí, como é que a gente pode, né, essas provações que são de todos nós, né, alguns passando por provações mais leves, outros muito mais pesadas, situações de desencarne coletivo, como a gente vê em muitas outras situações, né, acidentes, catástrofes e coisas assim, como que a gente pode ver isso do ponto de vista da doutrina espírita? A gente pode pensar em aleatoriedade, ou seja, as coisas acontecem de maneira desregulada, completamente aleatórias, ou são determinísticas. Isso quer dizer o seguinte: existe um destino, eu nasci com uma boa estrela, ou com uma má estrela, eu tenho um destino fixo, ou é tudo aleatório, eu cheguei aqui e não tenho ideia do que vai acontecer, né? A gente acredita nisso, né, em determinismo ou em aleatoriedade, né? O que a doutrina traz para nós? A gente sabe que nós temos o livre-arbítrio de tomar as decisões que a gente quer, né? Embora a gente saiba que existe um planejamento espiritual antes do nosso reencarne. E os nossos julgamentos? Como é que a gente julga e olha para situações de provações e de desencarne coletivo, hoje, em 2020, né, nós espíritas especialmente, como é que a gente faz julgamentos? A gente pode fazer isso, né? Aquele que a gente julga por motivos quaisquer, nós que sabemos que vamos reencarnar, que vamos estar novamente aqui nesse planeta, né? Se Deus quiser, já melhor do que hoje, né? A gente pode julgar um indivíduo sabendo que a gente pode reencarnar numa situação muito semelhante? Faz sentido isso, né? E aí, diante de tudo isso, muitos e muitas, né, podem se perguntar: cadê Deus? Né? Onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Cadê a espiritualidade? Quando se tem visto aí, por exemplo, no Brasil, 108 mil pessoas desencarnadas em 20 semanas, né? E a gente tem que lembrar do que está na introdução de O Livro dos Espíritos, né? Saber que Deus é eterno, Deus é imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Para nós espíritas, eu espero que não seja difícil absorver e ter isso introjetado em nós, né, mesmo diante de situações tão complexas, tão difíceis, né? Acreditar que a energia suprema do universo, né, a causa primária de todas as coisas, que é Deus, ele é soberanamente justo e bom, né? Então, isso nos faz acreditar, né, que tudo isso está sendo cuidado, tudo isso está sendo, lembrando aqui também o Evangelho, né, o indício, essas provações difíceis, esses desencarnes, são indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, mas, importantíssimo, né, está aqui no final, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, sem revolta, entendendo que aquilo é uma oportunidade de evolução.
né? Não podemos falir murmurando. Né? Muito bem. E aí, o que nos orienta a doutrina espírita, né, diante dessas situações de provas e provações coletivas e de desencarne coletivo? Né? Como que a gente trai com isso muito na nosso dia a dia pela situação que a gente está vivendo hoje, né? Mas é claro que a gente já viveu anteriormente situações de desencarne coletivo, quando cai um avião, quando tem um terremoto, uma tragédia, mas hoje a gente está falando muito desse ambiente da situação atual. Né? Então vamos buscar aí na doutrina espírita, né, na literatura, e eu usei como base aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese e Obras Póstumas, para a gente lembrar que são livros aí do século XIX, né, e tão contemporâneos ainda para o nosso entendimento. Bom, e está meio aleatorizado aí o que eu tirei de cada um, para a gente poder entender e pensar o que traz. E aí, o capítulo 11 da Gênese fala da Gênese espiritual. Né? E aí o título do capítulo, meus amigos, minhas amigas, é Emigrações e Imigrações dos Espíritos. É o nosso aeroporto espiritual, chegadas e partidas. Né? O que nos diz a Gênese? Então, nos intervalos das nossas existências, quando estamos na erraticidade, né, a gente forma a população espiritual no ambiente da Terra. Né? Pelas mortes e nascimentos, as duas populações elas desagam incessantemente uma na outra. Está chegando e saindo espíritos. Então a gente tem todos os dias muitas emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual, quando há o desencarne, e imigrações, ou seja, encarnações da erraticidade do mundo espiritual para cá. Né? Isso acontece. Naturalmente a gente já sabe disso. E aí o item 36 do capítulo 11 diz o seguinte: em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, ou seja, a gente não tem condições ainda e conhecimento para entender esses motivos pormenorizados, essas emigrações e imigrações se operam por massas, ou seja, em grandes quantidades, mais ou menos consideráveis, ou seja, grandes quando cai um avião com 200 pessoas, ou quando existe uma pandemia que morrem milhares, né? Em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Ou seja, pela sabedoria divina, muitas vezes grandes perdas, né? Grandes partidas de espíritos da Terra, acontecem e logo são substituídas. Né? Eu sei de vários casos de nascimentos aí durante o período de pandemia, né? Que às vezes a gente fica até mais atento a isso, né? Meu Deus, vai ter um filho no meio da pandemia, vai ter que ir para o hospital e tal. Mas tem um monte de gente, tem um monte de espíritos nascendo. Né? E a gente espera e acredita que sejam espíritos, novas gerações, trazendo coisas novas do mundo espiritual, né? Que vão agregar nesse mundo que está aí em transição, né, para uma outra categoria de mundos, que os mundos de regeneração. E aí, lá na Gênese, os flagelos destruidores voltam a aparecer. Né? Eu falei há um tempo atrás, uma apresentação também, via Zoom até, aqui no CEAS, sobre as provações coletivas. Né? E a gente comentou desses flagelos destruidores e os cataclismos, que devem se considerar como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, que são meios providenciais da espiritualidade de renovamento ou renovação da população corporal do globo. E a ela retemperar pela introdução de novos elementos espirituais, ou seja, gerações de novos espíritos que estão entrando no planeta, mais depurados. Ou seja, a gente entende, acredita, é claro que existe um livre-arbítrio, e esses espíritos que estão chegando na Terra podem levar a vida, embora tenham um planejamento espiritual, vão poder levar a vida que optarem, porque tem livre-arbítrio. Né? E na destruição, que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestiduras. Ou seja, a gente sabe que, na verdade, o espírito, mesmo nessas catástrofes, ele vai continuar o progresso dele. Né? Ele tinha no planejamento espiritual dele aquele momento de desencarne e vai seguir
né, no desenvolvimento espiritual. Porque a gente sabe que nenhum espírito perece, nem se atrasa. Né? Eles mudam de planos. E aí, em vez de partirem isoladamente, no caso de desencarne coletivos, partem em bandos, né? Assim que está lá na Gênesis. E aí ele diz o seguinte, essa é a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. Isso é importante, pessoal, para a gente entender o seguinte, a gente às vezes elocubra coisas, né, sobre, então esse avião que caiu, essas 200 pessoas tinham um compromisso e foram algozes um do outro, ou estavam comprometidos de encarnações passadas. A gente não sabe isso. Tá? Isso são muitas elucubrações que nós espíritas tendemos a fazer, mas a gente não sabe se existe essa ligação, essa teia tão amarrada quanto a gente às vezes quer imaginar. Né? Tá claro na Gênese que por uma causa ou por outra, e a gente não sabe que causas são essas, determinadas pela sabedoria divina, fatalmente tem que partir. E a diferença entre partir, voltar para a erraticidade de maneira solitária, digamos assim, ou coletiva, é só essa. Tá? Existem algumas menções em alguns livros da literatura espírita que tratam esses desencarnes com motivações mais específicas, mas nos livros da codificação, Kardec traz isso de maneira mais suavizada. Tá? Que não tem motivos tão específicos assim, e nem que esses espíritos estão tão conectados com encarnações passadas. São partidas em bandos, né, por uma causa ou por outra. Muito bem. E aí, ainda na Gênesis, as renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, ou seja, às vezes um avião cai, né, coisas muito rápidas, tragédias, que são efeitos desses flagelos destruidores, um terremoto, uma avalanche, uma tsunami, né, e isso apressa o progresso social, tá? Consequentemente, o progresso também espiritual. Então, sem as emigrações e imigrações que de tempos em tempos lhe vêm a dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. E aí a gente tem, seguidas a esses grandes calamidades, esses eventos, o que a gente espera, né? Eras seguidas aí de progresso de ordem física, intelectual, quanta coisa se desenvolveu nos últimos 5 meses, pessoal. Quanto a ciência, né, de imunologia, de vacina, de medicina evoluiu. Né? Então se espera, né, o que a espiritualidade espera é que isso gere progresso de ordem física, de ordem intelectual, moral, né, e, consequentemente, no estado social das nações que experimentam essas calamidades. No nosso caso, atualmente, da Terra como um todo. Né? Muitas vezes um país é atingido, uma região, um estado, uma cidade. Nesse momento, a sacudida da espiritualidade foi para o planeta inteiro. Né? Algum motivo deve ter. Muito bem. Só que a gente tem que lembrar algumas coisas. Né? Então, isso acontece, e aí lá no Livro dos Espíritos, pergunta 737, Kardec diz o seguinte, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores, que eu acabei de mencionar, que está lá na Gênesis? Opa. E a resposta é, grosso modo, para fazer o progredir mais depressa. Acabei de comentar que tá na Gênesis, que se isso não acontece, o progresso é muito lento. Né? Há quanto tempo a gente sabe que a Terra está em progresso ou em transição para o mundo de regeneração? Isso não vai acontecer assim, acordou no mundo de regeneração. Isso está acontecendo há mais de um século. Né? Talvez se elementos como os flagelos destruidores ou essas situações que a gente tem vivido, fosse demorar muito mais. Só que podia ser diferente? Podia. Na 738, Kardec diz o seguinte, mas não tem outro jeito, não? Deus não podia empregar outros meios? Aí a resposta é, pode, e ele faz isso todo dia. Só que a gente não aproveita. Né? Se a gente aproveitasse de maneira correta, né? Se toda a força que a gente tem, que a gente usa para julgar os outros, para falar mal do outro, se a gente usasse toda essa força nossa para o nosso progresso, né? Para o nosso autoconhecimento, eu estou falando isso, pessoal, obviamente me incluindo, tá? Claro.
Somos todos seres humanos cheios de defeitos. Se a gente pudesse usar toda a nossa vontade em fazer julgamento para autoconhecimento, para ajudar o outro, seria muito mais fácil. Talvez a gente não precisasse passar por situações tão extremas, né? E depois Kardec diz que nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo, né? E aí os espíritos dizem o seguinte: na realidade, a gente tem essa tendência muito grande de imaginar sobre a vida corporal, né? Sem poder ter ideia do que está por trás do planejamento espiritual feito lá na erraticidade, durante tanto tempo, né? junto à espiritualidade maior, que eventualmente, muitas vezes sendo alguém justo, né? acaba sendo acometido por essas situações, né? Só que a gente está falando de corpos físicos, sabendo que o espírito muitas vezes optou por aquilo, ainda que seja um homem justo, um homem bom, né? Ele optou por aquilo em função do seu planejamento. E nós gostamos de conjecturar, né? Fazer a fofoca espírita, o que aconteceu, quem ele foi, quem ela foi, e por isso que aconteceu. A gente tem que parar com essas elucubrações da revista Caras do Espiritismo, né? Não temos capacidade, condições e nem conhecimento para fazer esse tipo de julgamento. Tá? Bom, na 740, Kardec diz o seguinte: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem para pô-lo a braços com as mais aflitivas necessidades? Né? Então, essas situações que a gente vive são provas que a gente tem que exercitar nossa inteligência, demonstrar nossa paciência e resignação, ao invés de nos dominar pelo nosso egoísmo. É muito difícil, a gente sabe disso, é desafiador e às vezes não adianta. Por mais que no dia a dia a gente tenha desafios, às vezes a gente tem que ser acometido por grandes sacudidas para poder então repensar, né, e ressignificar alguns dos nossos conceitos. Lá do Evangelho, eu estou fazendo uma popurrí de coisas da literatura, da codificação. Lá no Evangelho, no capítulo 5, né, bem-aventurados aflitos, a gente Kardec fala das causas atuais e anteriores das aflições, né? A gente tem causas das nossas aflições, sofrimentos, provações e às vezes desencarnes, né? Duas grandes causas, né, dessas vicissitudes, essas dificuldades da vida. Causas na vida presente, que nós mesmos causamos em função do nosso livre-arbítrio, e outras causas que a gente sabe que a gente traz de outras encarnações, né? E aí, a quem que a gente tem que responsabilizar, se não a nós mesmos? Né? Se existe livre-arbítrio, se eu faço aquilo que eu quero, seja agora, ou se eu tenha feito aquilo que eu quis fazer em outras encarnações e preciso trabalhar, né? Ou dado o feedback espiritual que eu tive na erraticidade, daquilo que eu preciso trabalhar na próxima. Né? Então, nós mesmos somos causadores dos nossos infortúnios, sofrimentos, etc. Por mais que a gente ache que não, né? Então, não dá para atribuir isso à sorte, à providência, à má estrela, à má fortuna, porque é com a gente mesmo, a responsabilidade é nossa e é com nós mesmos que a gente tem que lidar. Né? Depois, Kardec fala disso, a gente deve, por fim, né, as provas do próximo. Cada um tem as suas respectivas provações, mas é claro que se a gente pode ajudar, né, é claro que a gente deve fazer isso, né? Deve o espírito estar compenetrado de que a sua vida tem todo um ato de amor e devotamento, então qualquer coisa que a gente possa fazer para reduzir o sofrimento de alguém, né, ou a aprovação de alguém, é claro que a gente pode e deve fazer. Né? Voltando, né, lá na Gênesis, capítulo 18, são chegados os tempos. Né? E são chegados os sinais dos tempos, grandes acontecimentos se vão para dar regeneração à humanidade. Né? Eu acho que no nosso século, né, todos nós encarnados na Terra hoje, eu diria que depois das grandes guerras, nenhum outro grande acontecimento acometeu de maneira tão violenta o planeta. Né? No próprio Brasil, embora a gente tenha pessoas que tenham ido para a guerra, essa guerra não chegou aqui como hoje
chega a pandemia, né? Chegou a quase todos os países do mundo. E esses grandes acontecimentos são sinais dos tempos, né, para dar regeneração à humanidade, né? Para esse duplo progresso. Tem duas formas desse duplo progresso, né? Lento e gradual, com aquelas dicas que a espiritualidade nos dá dia a dia e que muitas vezes a gente não percebe, é insensível e não age, segue agindo de maneira materialista, de maneira egoísta, e às vezes mudanças bruscas, onde a gente leva uma certa rasteira, uma sacudida, para que a gente possa assimilar mais rápido. É assim, né? Quantas pessoas passam por situações difíceis e de repente mudam completamente, né? E é para isso que essas grandes sacudidas acontecem e muitas vezes nessas situações desencarnes coletivos são necessários, né? Para evoluir a ciência, para evoluir as sociedades, para evoluir a humanidade como um todo. E aí, por isso é que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial, limitado a uma raça ou uma nação, outras vezes de modo geral. Eu acho que, de novo, é tudo aquilo que a gente está vendo nesse momento, né? E a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas, outras tantas pandemias, por exemplo, já cometeram o planeta, outros aviões já caíram, ainda vão cair, né? Outros desastres naturais já aconteceram, tantos outros estão acontecendo, né? E cada transformação se assinala por uma crise que é para nós, né, como humanidade e individualmente, nossas crises de crescimento. Então a gente não pode olhar para a humanidade como uma pessoa jurídica e nós como pessoas físicas, né? Então, assim, ali tem a humanidade e eu, ser humano. Não. A evolução da humanidade, ela se dá com a evolução individual, né? Com esse aglomerado de pessoas físicas, digamos assim, para essa evolução coletiva. E a gente sabe que todas as dificuldades fazem o progresso avançar de maneira material e moral. Bom, e aí, ainda, né, a humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está há mais de um século. Isso foi falado lá na Gênesis. Isso já passou quanto tempo? Olha quantos séculos a gente está aí no trabalho de transformação, né? Podia já ter acontecido? Talvez a nossa elucubração espírita aí acha que sim, se a humanidade tivesse agido de maneira diferente ao longo do tempo, né? Quantas promessas, quantas coisas podiam, depois da guerra, como é que as relações entre os países vão ser, como é que as relações econômicas, sociais, depois de terem morrido tantas pessoas numa guerra, e daqui a pouco, 50 anos depois, como é que estão as relações econômicas, políticas? Não parece que a gente aprendeu muito, né? Então a gente tem que levar outra sacudida. A gente tem que continuar o nosso processo de caminho para um mundo de regeneração, caminho para uma humanidade mais regenerada, digamos assim, né? E assim vamos continuar até que a gente tenha estabilizado em outras situações. Quem a observar, então, achá-la muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social, né? É assim que a gente espera que o nosso planeta, a nossa sociedade e o nosso microcosmos, nada disso vai acontecer se nós mesmos não fizermos as nossas mudanças íntimas no dia a dia, né? Para tentar fazer essa evolução coletiva. E aí, por fim, em obras póstumas, né, a gente tem lá também um item chamado, no capítulo de questões e problemas, as expiações coletivas, né? E aí tem uma questão lá, que Kardec diz que o Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas, mas como que as desgraças coletivas, né, que às vezes acometem uma família inteira, uma cidade, uma nação, uma raça, né, e que se abatem tanto sobre os bons quanto os maus, podem ser explicadas, né? E aí o que a espiritualidade diz é o seguinte: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais,
materiais ou intelectuais foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade, do da família para o de todo um conjunto. Ou seja, saio do indivíduo e generalizo gradualmente e universalizo esses resultados. Então, é a história da pessoa física e pessoa jurídica, né? Às vezes a gente quer olhar que explica o sofrimento de um indivíduo, por que fulano está sofrendo tanto, por que eu sofri tanto. Então, deve ter coisas de encarnações passadas. O conjunto de todos esses fulanos, né, de todos esses seres humanos, forma a humanidade encarnada no planeta nesse momento, né? Ainda que hajam essas emigrações e imigrações, é um processo contínuo, né? E essa humanidade que é renovada, ela é composta pela individualidade de cada espírito, de cada alma encarnada, né? E quando a gente generaliza isso, a gente consegue entender a necessidade do progresso individual para o progresso geral, e que muitas vezes, como a gente viu, por obra da espiritualidade maior, a gente tem que passar por essas provações e por esses desencarnes coletivos, sem a necessidade de querer relacionar essa teia. E então 108 mil pessoas morreram no Brasil, todas estavam comprometidas com coisas do passado. Não, pessoal. A literatura não traz esse tipo de informação ou de certeza para nós. Por um motivo ou por outro, esses desencarnes que eventualmente seriam solitários ou únicos, eles acontecem nesses bandos, como a própria Gênese nos mostra. E aí, salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum, já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda reunidos se acharão no futuro, até que hajam atingido a meta. E aí a gente parte do nosso, ou seja, essa meta, né, espiar do passado, desempenhar a missão que aceitaram. E aí a gente pode passar dos conjuntos familiares, né, da nossa família. A gente sabe que não foi aleatoriamente, em quase todos os casos, né, que a gente foi alocado numa família específica. É com aquele grupo de pessoas, de espíritos encarnados, que a gente precisa evoluir. Além disso, essa família que se relaciona com outras, e de repente a gente descobre essa coisa meio de rede social, né, que uma pessoa, através de outras, sei lá, 4, 5, está conectada com qualquer outra pessoa do mundo. É meio que isso, né? Essa rede social espiritual, onde todos nós estamos conectados. E a gente tem que fazer o trabalho individual, o trabalho no nosso cosmos, né, tentando melhorar nós mesmos para que esse progresso coletivo chegue mais rápido e a gente não precise passar por situações como a gente eventualmente passa. Né? E a solidariedade é o verdadeiro laço social, né, onde a gente vai conseguir evoluir mutuamente. E para terminar, eu queria só lembrar essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, em 2009, né? É uma mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, aqui no Rio de Janeiro, né, no Grupo Espírita André Luiz, em 13 de agosto de 2009. Hoje, inclusive, é dia 19, né? Quase que 11 anos aí depois. A mensagem é grande, tá? Eu coloquei só alguns pequenos trechos assim para a gente relembrar. Estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chegue aos corações empedernidos. Aí tem uma outra passagem, e aí a mensagem diz o seguinte, o Dr. Bezerra fala: periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho, vejam bem, pessoal, as mentes em desalinho vitalizam, ou seja, os desalinhamentos que nós mesmos criamos, vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Olha bem o que essa frase de Dr. Bezerra nos diz. As mentes em desalinho vitalizam, ou seja, dão vida
a micro-organismos viróticos que vão gerar pandemias. Recordemos-nos, isso lá em 2009, né? Saudade, recordemos-nos das pestes que assolaram o mundo. A peste negra, a peste bubônica, as gripes espanhola, a asiática, e é deste momento, naquela época lá, devia ser, sei lá, H1N1, né? A deste momento de preocupações, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação de pandemias desta e de outra natureza. Isso foi em 2009, tá? Daqui a pouco vai ter mais uma nessa listinha aí, dessas pandemias, né? Mas os motivos são os mesmos, né? E aí ele termina dizendo o seguinte: só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, esses flagelos que se fazem parte da necessidade e da evolução. Sede vós aquele que ama. E aí, pessoal, cuidado. A mensagem não está dizendo que o amor vai curar aquilo que nós estamos vivendo, vamos esperar, vamos todo mundo se amar e está tudo certo. Não é isso. Estamos loucos para essa vacina chegar logo, né? Mas isso aqui é de maneira generalista e ampla, né? Se são as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, que geram que vitalizam essas coisas negativas, né? Que materializam essas pandemias, esses flagelos, só o amor, né? Individual e coletivo é que vai ser capaz de anular esses terríveis e devastadores acontecimentos. Então, muita paz, agradeço imensamente a atenção de vocês e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada, Fernando. Você pode fazer a nossa prece final? Claro.